Oi gente, paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui num novo vídeo com o nosso pastor Paulo. Como a gente falou nos vídeos anteriores, nós somos membros da igreja Ministério Internacional Restauração Lírios do Vale Brasil, onde tem a sede nos Estados Unidos, em Texas, em Dallas. E nós temos a honra de ter nosso pastor aqui com a gente para falar sobre Deus é amor, sobre esse atributo de Deus tão falado, mas às vezes tão desvirtuado ao mesmo tempo. Pastor, como que a gente consegue definir o amor de Deus? O amor de Deus é perfeito, o amor ágape, supremo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós na cruz do Calvário, para nos dar a chance do reino dos céus. O amor do Senhor é incomparável. O meu amor por uma pessoa, ou o seu amor, ou o meu respeito, meu carinho pela irmã Bel, nunca vai chegar perto do amor de Deus que tem por você e que tem por mim. Esse é o amor do Senhor. Amém? Amém. Pastor Paulo, para a gente falar um pouco mais desse amor ágape de Deus por nós, qual a base bíblica que o senhor tem para nos falar? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, em nome de Jesus. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Amém? Amém. O amor é a base de tudo. Se você não tiver amor, você não supera as debilidades do seu próximo, você não consegue crescer espiritualmente, você não consegue avançar ministerialmente, porque o amor tudo supera. Aqui o apóstolo Paulo ele nos ensina que se eu aprendo a amar a irmã Bel, eu não vejo os defeitos dela, eu procuro as qualidades que ela tem, porque se os meus olhos forem bons, meu corpo será bom. Verdade. Então nós temos que olhar a pessoa, o seu irmão, com amor, com carinho, com respeito. É inevitável que todos tenhamos defeitos, mas o amor que eu tenho por você supera as suas debilidades. E assim Cristo nos amou. E é isso que o apóstolo Paulo ensina. Eu posso ter o dom de profetizar ou o dom de fé, posso ter vários dons que a Bíblia nos ensina, mas se não tiver o dom do amor, nada supera. Um versículo aqui que eu acho muito legal a gente falar sobre isso, que fica em 1ª carta de João, capítulo 4, versículo 19, que diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha que legal a gente ver esse conceito de que Deus, Ele nos ama sabendo que a gente ia pecar, sabendo que a gente ia falhar muitas vezes, que a gente ia se acovardar diante de algumas situações, e mesmo assim Ele tem esse amor ágape. Sim. E só pra gente falar um pouquinho, né? O amor ágape é aquele amor incondicional de Deus por nós, é o amor de Deus pelos seus filhos. O amor eros é o amor de homem e mulher, né? Como o senhor e da pastora Valéria, que está aqui na produção junto com as meninas. E o amor filéu, que é esse amor de irmãos que a gente tem, né? E olha que interessante esse amor que Deus tem, mesmo sabendo que a gente ia falhar. Fala um pouquinho mais sobre isso pra gente. A natureza do homem é falha em si. Deus nos criou. Deus criou Adão. E através do pecado de Adão, o pecado entrou no ser humano. Mas eu creio que quando Adão pecou, Jesus já estava pronto. Deus usou os seus profetas até chegar em Cristo no Novo Testamento para nos dar direito ao reino dos céus, todo aquele que reconhece Cristo como único e suficiente Salvador. Então assim, quando Adão pecou, Deus já estava pronto para transformar a nossa vida, para nos dar a segunda chance. Então essa é a importância do Evangelho. Jesus, quando veio para chamar os pecadores ao arrependimento, assim como me chamou e como chamou você, e assim como chamou também o apóstolo Paulo. Paulo, quando foi chamado, ele era perseguidor da igreja evangélica, então ele perseguia os cristãos. Então Jesus o encontrou no caminho de Damasco, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Então, quando Jesus encontrou Paulo, ele viu ali um vaso precioso para pregar o evangelho. Então, tanto que ele escreveu várias cartas, Efésios, Gálatas, Coríntios, Romanos. Então ele escreveu vários livros da Bíblia para dar a oportunidade de você entender o que Jesus tem na nossa vida. Então o apóstolo Paulo foi fantástico. Por quê? Porque Jesus não liga para o que você era, ele liga para o que você é agora.
Porque antes, Amém. Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Verdade. Então, quando nós conhecemos a Cristo, ali começa uma nova história. Então, Jesus veio para os pecadores. Os fariseus não reconheceram o Mestre, mas através do Evangelho do apóstolo Paulo, que escreveu aqui em Coríntios 13, que é sobre o amor, nós estamos pregando hoje e ministrando, que esse amor chegou no meu coração e no seu coração e no coração da pastora Valéria, que é a minha esposa que aqui está, da missionária Angelita, da diaconisa Paula, que estamos aqui unidos para falar desse evangelho para vocês hoje, que mudou a minha vida e que mudou a sua vida também e a vida das irmãs que aqui estão. Amém? Pastor Paulo, se Deus nos ama tanto, Ele tolera tudo? Nem tudo. O que Ele não tolera? O suicídio, a prostituição, a idolatria, a feitiçaria, essas coisas são pecados e Deus não suporta isso. É que hoje em dia é pregado um Jesus que é só amor. Amor, amor, amor. A gente sabe que Deus nos ama, Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Quando eu disse no início do vídeo que as pessoas tendem a desvirtuar um pouco esse conceito Sim. de amor, é que as pessoas acham que pode fazer tudo, porque o senhor disse que o Deus não leva em consideração o tempo de ignorância, mas a partir do momento quando conhece a Deus, aí a história já muda. Sim. Aí você vai ser julgado pelos seus atos. Sim, correto? claro, com certeza. A partir do momento que você conhece o Evangelho, você já não é mais nécio, você já conhece a Escritura, a palavra de Deus já entrou no seu coração, então você já foi batizado, para quem é batizado, então assim, você já conhece a Escritura Sagrada, então você já sabe que você tem que caminhar ou não. Então não adianta eu pegar, conhecer a Bíblia e querer, a palavra graça não te dá direito de você pecar. Não. Pelo contrário. Nós somos salvos pela graça, mas se nós formos ver na Bíblia, na linhagem teológica, Ananias e Safira viviam no tempo da graça, e no entanto os dois morreram. Então assim, a graça, se você tem contato com Cristo, te afasta do pecado. Então nós temos que nos afastar do pecado. Então tudo aquilo que é pecado te afasta do Espírito Santo de Deus. Então o cristão ele tem que caminhar em novidade de vida. É uma conversão. O que é uma conversão? É você caminhar numa linha aqui e de repente você conhece Jesus e você muda a sua trajetória. Então se você bebia, não bebe mais. Se você fuma, você não fuma mais. Se você se prostituía, você não se prostitui mais. Então a Bíblia, o Evangelho do Senhor nos dá parâmetros, nos dá limites. Então nós temos que caminhar naquilo que o Senhor Jesus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina. Então nós temos que andar, se nós pecarmos, não pecamos mais, porque nós conhecemos a Cristo. Então quando conhecemos a Cristo, nova criatura somos. Amém? Um atributo, ele não fica em cima do outro. Todos são iguais os atributos de Deus. Sim. Então o amor não pode ser maior do que a justiça, nem a justiça maior do que o amor, né? Tudo tem uma equidade nos atributos de Deus, que são esses comunicáveis. Os comunicáveis que são o que a gente também tem o amor, só que numa escala bem menor do que o amor de Deus por nós, né? Claro, Deus nos amou tanto, que nem foi falado no texto, no livro, que Ele deu Jesus por nós, seu próprio Filho. Eu creio que nenhum de nós aqui, ou que vai assistir esse vídeo, tem coragem de dar o seu próprio Filho para morrer em prol da outra pessoa. E Jesus, Ele foi morto morte de cruz. E a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que Ele se esvaziou de toda a sua glória. Exatamente. Ele se fez semelhança de homem para nos dar a oportunidade de conhecer o reino dos céus e ter direito ao reino dos céus. Então nós temos direito à salvação. E outra, a salvação é individual. Você tem que buscar a sua salvação, eu tenho que buscar a minha. E eu tenho que aprender a amar você, que é o texto que nós estamos estudando, que está aqui. Então, amar o teu próximo. Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu me respeito, para mim amar alguém, eu tenho que me amar primeiro. Então, muitas das vezes eu chego na igreja ou perto de uma pessoa machucado, triste, infeliz. E o seu amor pode me curar através da palavra de Deus. Então, esse é o sentido do Evangelho. Ajudai os fracos na fé. Está na Bíblia. Então, se eu estou fraco, você tem que me ajudar a caminhar. Se você tem o amor de Cristo dentro de você, você pode curar as minhas feridas e ser uma bênção na minha vida. Então, esse é o sentido do Evangelho. O senhor entrou num ponto muito interessante, que principalmente nesse tempo de pandemia, as pessoas acham que a igreja somos nós e que a gente pode cultuar em casa. Qual a importância da gente ter uma cobertura espiritual nos tempos de hoje ou até nos tempos antigos? Qual que é esse... Por que a gente precisa ir para a igreja? É necessário. Jesus, ele frequentava as sinagogas no seu tempo. Jesus, ele frequentava. Quando a Bíblia nos ensina, quando ele foi na sinagoga, deram o livro do profeta messiânico Isaías. E ele leu. E o Espírito do Senhor está sobre mim, para libertar os cativos e a pregar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus ministrava também a palavra, mas também ministrava nas ruas. Isso aí não tem como dizer que não.
Mas quando nós temos uma cobertura espiritual, significa que nós temos alguém orando pela nossa vida. Porque o reino dos céus é organizado. Então não tem como você se autopastorear ou você se auto-ministrar. É necessário que nós tenhamos uma comunhão. A Bíblia fala que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Exatamente. Cristo é a cabeça da igreja, mas nós somos um corpo e estamos ligados. Então todos têm umas funções dentro do ministério, dentro da igreja, que um ministra para o outro. O pastor leva a palavra, a igreja é alimentada, e não só o pastor, como o presbítero, diáconos, diaconisas. Então o Espírito Santo, ele não tem sexo. Ele usa você para falar comigo, assim como também pode me usar para falar com você. Então é necessário que nós tenhamos um pastor para orar pela nossa vida e que o reino dos céus é organizado. Não existe se autopastorear. Eu sou um pastor, conheço o evangelho há muito tempo, sou consagrado, fui consagrado pela Bethel Church, pelo bispo Darston Johnson, que é dos Estados Unidos também. Hoje tem o meu pastor que chama pastor Tony Reis, que fica na igreja em Huntsville, no Ministério Lírio dos Vales em Huntsville. Então é necessário que nós tenhamos pastores. Por quê? Para um orar pela vida do outro. Nós somos uma corrente, estamos unidos em prol do reino de Cristo. Então não existe esse se pastorear. Eu vou cultuar em casa? Não. Eu vou ficar em casa? Eu vou orar em casa? Não. É necessário sair, ir para a igreja, adorar a Deus. É um tempo que você separa da tua vida para adorar a Deus, para aprender o evangelho, para fazer algo novo na tua vida, para que o seu filho cresça dentro das regras, dentro das leis do Senhor, que a tua filha conheça também a palavra de Deus, que Deus cuide do seu casamento, da tua família, porque Deus ele entra em todas as áreas da sua vida. Amém? Amém. Pastor, acho que o versículo que resume a Bíblia mais interessante para mim, que fala desse amor de Deus por nós, é o João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa vida eterna que Deus quer para nós, que Deus quer desde o início de Gênesis, quando Deus diz Bereshit, haja, que aconteça, que a luz venha. Quem que é essa luz? Jesus Cristo, que Jesus apareça, que aquelas densas trevas se dissipem, onde Jesus apareça, ali ele já começa esse plano de salvação pra gente. Então que a gente consiga entender esse amor de Deus, que às vezes ele nos corrige porque ele nos ama, assim como a gente corrige os nossos filhos. Como eu corrijo a minha filha, o Senhor corrige os seus filhos, que a gente entenda esse amor precioso de Deus por nós, que às vezes a gente pensa, poxa, mas por que Deus me deixa passar por tanta coisa assim? Mas é para nos forjar, porque a gente só é elevado para frente quando a gente é forçado, quando a gente tem que dar um estaling para a gente ir para frente, não é? Sim. Na verdade, quando Jesus veio, quando Jesus nasceu, já começou ali, o projeto de Deus começou em Gênesis, igual você mesmo diz. Mas quando Jesus, a palavra de João diz que o verbo se fez carne e caminhou entre nós, Jesus veio através da sua vida, do seu sangue carmesim, nos dá direito à salvação. Então, quando Jesus, como homem, ele passou por aflições, ele passou por sede, ele caminhou no deserto, ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele foi tentado pelo diabo. Então, assim, ele sofreu muito, a ponto de ele chegar e orar no Getsemane e falar com o Senhor: se for possível, afasta de mim esse cálice. Então Jesus passou por lutas, por provações. Então eu e você também vamos passar. Vamos. Não significa que você aceitou a Cristo, que você tem uma história com Deus, que você não vai passar por batalha. Nós vamos passar por batalha. Mas você tem que saber, eu e você também, que Jesus sempre vai estar conosco, independente Amém. das lutas que você está passando. Então, quando nós conhecemos a Cristo, Cristo pode curar você do câncer, da depressão, da ansiedade, das lutas financeiras. Jesus pode restituir em nós em todas as formas. Mas não significa que você aceitou Jesus, você vai ficar rico e acabou os seus problemas. Não. Em Apocalipse diz o quê? Aquele que vencer, ele dará a coroa. Então, nós temos que correr atrás da salvação, eu e você, a cada dia. Nós temos que aceitar o Evangelho a cada dia. Por quê? Porque a cada dia vem lutas diferentes, na minha e na tua vida, no meu e no teu ministério, ou na tua casa, na tua família. Então, servir a Cristo tem suas batalhas? Tem, mas nós temos que ser convictos de que quando nós dobramos nossos joelhos na nossa casa, Bel, nós sabemos que Deus está ouvindo as nossas orações, e que vai responder, e que vai entrar, e que Deus compra as nossas lutas, as nossas pelejas. Então, assim como Deus cuidou do povo no deserto, quando saiu do Egito, que Deus usou Moisés, que o povo caminhou 40 anos ali em sofrimento, em peleja, em lutas, Deus guardou, Deus mandou o maná para o povo se alimentar. Então Deus guarda aqueles que amam.
E quando Jesus veio, quando Deus deu Jesus para nós, foi a prova assim, ó, estou comprando. Jesus pagou a cédula. Jesus me comprou e comprou você a preço de sangue. Então nenhuma condenação há mais sobre a minha vida, porque eu aceitei a Cristo. E quando eu aceitei a Cristo, nova criatura sou. E o Espírito Santo habita em mim e habita em você. E nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E não há nada, Satanás não pode tocar na minha vida, nem em tua vida. Porque nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, e nós somos libertos. E não há acusação nem na minha e nem na tua vida. Porque eu aceitei Jesus e reconheço Jesus como meu mestre. E você também. E nós estamos aqui para falar do Evangelho de Cristo. Através de Paulo, também através de João, que nós somos servos. João e Paulo teve o seu tempo. Agora é o meu tempo e é o seu tempo de ministrar o Evangelho para ganhar almas para o reino. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Tirando o tempo da nossa vida para pregar o Evangelho do reino de Deus. Amém? Amém. Gente, já curte, se inscreva no nosso canal, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, amém? Amém. Tem uma passagem em Romanos 8 que diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Só que tem um detalhe, nós nos separamos do amor de Deus, com nós que muitas vezes nos afastamos e Deus está ali no mesmo lugar só esperando, né? Sim, às vezes nós nos afastamos do amor de Deus porque o irmão entra na igreja, não te cumprimenta. E você já fica chateado com ele. Não vou mais para a igreja. Ou o pastor pregou uma palavra dura. Essa palavra foi forte, foi para mim. E a palavra foi para a igreja inteira. Então muitas das vezes tomamos uma mensagem que foi pregada no altar para pessoal. Não é. Deus, ele corrige também os seus filhos. Ele exorta a igreja. Então muitas das vezes Deus fala comigo e com você de forma diferente. Mas a pregação é para todos. Então muitas das vezes nós buscamos desculpa também para não frequentar a igreja e separar, se afastar do amor de Cristo. Mas aquele que realmente conheceu o Evangelho e foi cheio do Espírito Santo, ele passa pelas barreiras e ele continua a crescer, ele continua a avançar, porque sabe que quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus, não foi eu e não foi você. Então nós temos que ser convictos do nosso chamado dentro da obra de Deus, dentro do corpo de Cristo, para ganhar almas e ministrar o Evangelho da salvação. Esse é o nosso chamado, Diácono Isabel. O senhor tem mais um texto aí para falar para a gente? Sim, claro. Amém. Amém. Vou compartilhar com os irmãos. Amém? Se encontra em Provérbios 22, capítulo 6, versículo 6. Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O que nós estamos aprendendo aqui? Nós como pais, e Deus também é pai, Deus nos deu Jesus, e eu tenho filho, você tem filha, e aqueles que estão em casa também têm filhos. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando ele crescer, não se desviará dele. Muitas das vezes, nós nos convertemos a Cristo, falamos para o nosso filho, hoje você não vai, hoje você não pode ir, e nós às vezes ministramos um evangelho punitivo, um Jesus severo. Não, Jesus é amor, Deus é amor, nós temos que ensinar os nossos filhos a ministrar o evangelho da salvação, mas também respeitar. Então assim, nós temos que ser o nosso ministério. Todos que vão assistir, começa primeiro na tua casa. Deus, família e igreja. Se você não estiver bem com a tua família, você não vai estar bem na igreja. Mas pastor, como que eu faço? Eu tenho problema dentro da minha casa. Você busca o Senhor, mas Deus vai consertar o teu lar. Mas aqueles que têm o esposo na graça, a esposa na graça, o seu ministério começa na sua casa. E muitas das vezes nós pensamos que o nosso ministério está na igreja, quebramos o pau, na linguagem coloquial, no popular, brigamos com a nossa esposa e chegamos na igreja e estamos cheios do Espírito Santo. Não é assim. Você tem que tratar bem tua esposa dentro da tua casa, para você ser um pastor no templo, para você ser um membro dentro da igreja e ser usado cheio do Espírito Santo. Então você tem que ser transparente. Jesus não gosta de personagens, nós temos que ser autênticos. Amém? Amém. Deus abençoe. Obrigado por estar aqui. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Foi um prazer. Pessoal, eu queria agradecer muito por vocês terem nos acompanhado até agora. Gostaria de agradecer a participação do nosso pastor Paulo, da nossa pastora Valéria, e dizer que no próximo vídeo será o tema misericordioso. Deus é misericordioso. Amém. Pastor Paulo, vamos encerrar. Muito obrigada. Vamos orar? Vamos, claro. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar em nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nesta noite, queremos te agradecer, Senhor, por estar aqui na tua presença. Pai, toma cada um que assistir, Pai, este vídeo. Senhor, que venha abrir o entendimento, Senhor, que venha aprender algo mais da tua palavra. Senhor, que nós aprendemos a ser grato a cada dia a ti, ó Deus.
por cada bênção que o Senhor nos dá, pelo nosso deitar e o nosso levantar, ó Pai. Toma cada família em Tuas mãos, Senhor, nessa época de enfermidade, Senhor. Que o Senhor venha guardar, Senhor, a cada um em nome de Jesus. E dê força, Senhor, àqueles que estão fracos na fé, Senhor, a voltar para a Tua casa, fazer a Tua obra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Pessoal, não esqueça, Jesus te ama muito. 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 Você ainda tem chance. Amém? Volte para Jesus enquanto há tempo. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus.